Vamos lá, gente. Essa é mais uma aula abençoada da mentoria Capacitando Vencedores. E estamos aqui motivados a avançar e a desfrutar das promessas do Senhor e a cooperar com todos para que vivam realmente a plenitude do que Deus tem para cada um. Hoje, mais uma aula abençoada com a Blandina. A primeira deu muito o que falar, muitos testemunhos, o povo ficou impactado. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Então, vou fixar ela aqui e aí tá contigo, Blandina. Amém, obrigada, pastor. Bom Pronto, pode falar. dia. Só um minutinho. Eu queria ver os comentários, Sara. Como é que eu faço? Clica em bate-papo. Vai aparecer aqui, ó. Só que se você tá pelo celular e clicar em bate-papo, vai sumir a imagem das pessoas. Oh, Jesus. Não, se você voltar normal. Então tá. Bom dia, gente. A graça e a paz a todos. Eu estava com muita expectativa para essa segunda aula, porque, como eu testemunhei, não sei se todos viram, mas eu vim para dar a primeira aula com a barriga muito gelada e alguns pensamentos assim, né? Quem vai querer assistir essa aula? E o Senhor me surpreendeu, porque é algo tão pequeno, tão simples, Deus, né, agiu na vida de tantas pessoas, edificou muitas pessoas, abençoou muitas pessoas. E eu acredito que eu fui quem mais recebeu. Eu fiquei realmente maravilhada com os testemunhos. E ao preparar, né, essa segunda aula, meditando na palavra, orando, o Senhor falou tanto, o Senhor ministrou tantas coisas no meu coração que a gente precisaria de muito mais do que 1 hora e meia. Mas eu vou, né, tentar passar para os irmãos aquilo que ele colocou no meu coração, porque ele realmente determinou que eu falasse algo para vocês. E aí eu sigo, né, para tentar finalizar a primeira aula, que é o caminho de mesa, que eu queria ensinar vocês a fazer para que nessa ceia de Natal, no Ano Novo, vocês consigam fazer para suas famílias e até mesmo para vender, né? E foi tão interessante que a repercussão do que eu fiz na primeira aula, conhecidas, amigas minhas, eu quero esse jogo americano, pode fazer um para mim, foi muito interessante. Mas o Senhor ministrou meu coração que eu primeiro eu desse rapidamente meu testemunho para vocês, porque eu voltei dos Estados Unidos há 1 ano. Eu passei 1 ano e meio nos Estados Unidos. E quando eu saí do Brasil, eu vendi a minha fábrica. Eu abri a minha fábrica pela terceira vez, irmãos. Em 2019 eu fechei, eu vendi tudo. Vendi minhas máquinas, os moldes, eu vendi até o nome da minha empresa. E fui para os Estados Unidos. E um dia eu estava trabalhando lá como com limpeza de obra. Eu estava trabalhando dentro de um prédio, lá a gente chama de building, né? Eu estava dentro de um prédio, eu lavava os banheiros das obras para poder entregar para os clientes. E eu chorava muito, porque eu ficava lembrando da minha vida aqui no Brasil, né? Do tanto que eu gostava do que eu fazia, do quanto a minha vida era melhor aqui. E Deus ministrou muitas coisas. Uma delas que eu aprendi nesse tempo que eu passei nos Estados Unidos é que a bênção do Senhor, ela não é territorial. Entende? Muitas pessoas, como eu fui um dia para os Estados Unidos, vão para os Estados Unidos e para outros lugares em busca de uma bênção financeira, né? De uma bênção, talvez não tenha tido bons relacionamentos aqui e vai para outros lugares. Irmão, se você tem uma direção do Senhor, amém. Né? Eu não estou julgando isso. Mas eu entendo hoje que o verdadeiro intuito do meu coração, quando eu fui, era buscar algo novo na minha vida financeira, porque eu estava infeliz com o que eu vivia. E por alguns momentos eu acreditei que lá eu teria respostas, eu teria resultados que até então aqui no Brasil não tinha tido. E o Senhor cuidou de mim todos os momentos, de mim, da minha família, porque, né, fui eu, meu marido, meus filhos. Mas
Foi 1 ano e meio que o Senhor falou muito ao meu coração, o Senhor me fez crescer muito, o Senhor me ensinou muitas coisas. E eu queria testemunhar um momento específico que eu vivi lá, que foi quando o Senhor virou uma chave no meu coração. Eu estava dentro de um building, lavando um dos banheiros e ouvindo um louvor, e o Senhor começou a falar comigo. No texto, eu vou ler para vocês, o texto está em Mateus 25, sobre a parábola dos talentos. O Senhor falou comigo assim: por que que você está enterrando os talentos que eu te dei? Eu te dei tantos talentos, minha filha. E ali, irmãos, eu só chorava, eu não conseguia mais fazer o que estava fazendo ali. E o Senhor ministrou assim, de uma forma muito clara, como se ele estivesse ali, né, em pessoa comigo. Ele estava em espírito, mas a sensação que eu tive é como se ele estivesse ali em pessoa na minha frente, falando aquilo tudo comigo. E o texto fala assim, olha, Mateus 25, 14. Chamou os seus servos, vou ler desde o início. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a cada um segundo a sua própria capacidade. Quando você continua lendo, no 20 ele fala assim, quando ele retornou, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãos, isso falou tão profundo no meu coração que naquele dia eu decidi que eu retornaria ao Brasil e que eu, mais uma vez, recomeçaria. Porque havia uma promessa de Deus sobre a minha vida e sobre o meu negócio. O Senhor já tinha me dito, né, que faria do meu negócio um grande negócio, que tudo que eu fizesse com as minhas mãos, Ele me faria prosperar. Então, naquele momento foi muito claro que eu estava completamente fora dos propósitos de Deus para minha vida. E eu conversei com meu marido e nós começamos então a trabalhar para voltar. Mas nesse período entrou a pandemia lá e nós ficamos sem trabalho porque os Estados Unidos parou. E na minha mente era um momento de muito desespero, porque a gente precisava trabalhar para comprar as coisas aqui no Brasil, né? Porque a gente havia vendido tudo, os móveis. Eu só não tinha vendido a minha casa. Eu tinha alugado a minha casa, mas eu tinha vendido todos os meus móveis. Tudo, irmãos, minha casa ficou vazia. Tudo que tinha na cozinha, cortina, tudo. Vendemos o nosso carro. Então, a gente precisava recuperar tudo isso. E a ideia era recuperar e voltar. Mas entra a pandemia, a gente se vê numa situação ainda mais difícil. E, além de nós não termos como trabalhar para comprar as coisas aqui no Brasil, a gente tinha receio de não ter como se manter lá. Né? Porque aqui no Brasil eu tenho casa, eu tenho família. E lá não, lá você está em outro país, numa outra situação. E aí você precisa pagar, né? Aluguel, tudo. Mas o Senhor é tão fiel, poderoso, maravilhoso, que o Senhor começou a me guiar. E nesses momentos eu comecei a estudar. E aí, quando as coisas começaram a se ajeitar, as coisas começaram a voltar lá, eu comecei a trabalhar novamente. E eu comecei a enviar dinheiro para que as meninas que já haviam trabalhado comigo aqui no Brasil voltassem a fazer algumas peças. E quando eu chegasse ao Brasil, eu tivesse como começar novamente meu negócio. E Deus tem feito coisas sobrenaturais. Tem apenas 1 ano que eu cheguei ao Brasil, 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E o Senhor já nos abençoou com uma fábrica que eu nunca tive, do tamanho que eu nunca tive, com equipamentos, com máquinas que eu nunca tive. E, irmãos, eu comprei essa fábrica sem ter R$1. Porque o Senhor
ele faz como ele quer. E há uns dias antes disso acontecer, o Espírito Santo tinha ministrado no meu coração assim: os filhos vão comprar sem preço, sem dinheiro. E quando a pessoa procurou a gente para vender para a gente essa fábrica, porque ou ele ia vender ou ele ia fechar, nós não tínhamos recurso nenhum. Nós fomos lá como um ato de fé para conhecer o lugar, para ver. E eu voltei de lá maravilhada com os equipamentos que tinham lá, porque era tudo muito grande. Eu trabalhava aqui em casa com uma costureira, a gente fabricava no máximo 30 peças por mês. E lá, irmãos, a capacidade mínima é 5.000 peças por mês. Então, assim, era algo muito grandioso que eu não imaginava. Eu imaginava daqui a uns anos, não agora. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu vou te dar essa forma. E como o pastor Rafael tem ministrado, né, nas lives, nas orações, aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida vai deixar as pessoas boquiabertas. E é verdade, porque nós não tínhamos recurso. Nós voltamos ao Brasil com fé de que a gente recuperaria. Mas a verdade é que hoje a gente não tem a estrutura que a gente tinha quando a gente saiu daqui, né? E uma série de coisas. Mas o fato é que o Senhor tocou o coração dessa pessoa que não conhece o Senhor, é um ímpio, amém? E ele vendeu a fábrica para a gente, sem receber. Simplesmente um ato de confiança de que nós vamos trabalhar e vamos pagar ele. Então, assim, é difícil explicar. Na verdade, não existem palavras para explicar, né, o mover de Deus, os milagres que o Senhor opera na nossa vida. Porque vai muito além do entendimento humano. Não é natural, não é algo lógico, não é algo matemático. É sobrenatural. E quando a palavra fala que o justo viverá por fé, irmãos, não existe outro caminho, não existe outra forma de nós, filhos, vivermos, né? Então, assim, eu precisava ministrar isso para os irmãos, porque eu tenho sido muito edificada com os testemunhos, né, que a gente tem recebido aqui. Outro dia, eu estava ouvindo pela segunda vez o testemunho do pastor Rafael, que, né, tem falado muito ao meu coração e tem me encorajado a permanecer, a continuar, a ir além, a fazer coisas que até então eu não fazia. Então, assim, eu espero que verdadeiramente o meu testemunho também sirva para alguém aqui. E o recado que o Senhor pediu para que eu passasse para os irmãos hoje é isso. Irmão, qual o talento que o Senhor te deu? Não enterra ele, não. O Senhor quer te usar. Porque, irmãos, eu não fabrico simplesmente roupa. Eu falo que a gente fabrica sonhos. As nossas peças, elas têm unção. Eu creio que quando uma cliente recebe as roupas que a gente faz, ela recebe unção. Unção para transformar a vida dela em algo, sabe? São vestes novas. Porque quando você conhece o Senhor e tem a vida transformada, tudo precisa ser transformado. Então, eu creio que até isso o Senhor, Ele quer fazer. Olha só, tem tantas pessoas que consideram, né, roupa algo tão fútil. Não, irmãos, são vestes novas. Eu fabrico vestes novas para mulheres que estão, né, se encontrando com o Senhor, procurando viver uma vida diferente, exalar o bom cheiro de Cristo em tudo, inclusive nas vestimentas. Isso é muito poderoso. Então, eu entendi que o talento que o Senhor havia me dado, ele precisava ser multiplicado. Eu não podia enterrar ele ali, né, nos Estados Unidos. Ainda que é digno todo o trabalho que eu estava fazendo ali. E eu fazia como era o Senhor mesmo. Eu não lavava aqueles banheiros de qualquer forma, irmãos. Eu lavava com zelo. Mas o Senhor falou muito claramente comigo que eu estava ali emperrando todos os talentos que Ele havia me dado. Então, eu não olhei para a circunstância que eu estava vivendo. Né? Muitas pessoas julgaram a gente por nós termos voltado. Mas todo mundo espera que você volte dos Estados Unidos cheio de dinheiro, rico, e nós voltamos sem nada. E eu creio que é justamente isso que o Senhor quer fazer. E se eu tivesse voltado de lá cheio de dinheiro, onde haveria glória do Senhor nisso?
né? Mas não, o Senhor nos permitiu voltar sem recurso, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. Entende? Então, essa é a palavra do Senhor hoje. Olha para dentro. O que o Senhor já tem depositado nas suas mãos? Ainda que você pense que é pouco, irmãos, o Senhor pode transformar isso em algo grandioso na vida das pessoas. Então, não esconde, não. Não enterra, não. Não perde mais tempo. Deixa o Senhor te usar. Comece a manifestar a glória do Senhor em tudo que você fizer. Seja em algo simples, como eu tenho apresentado para os irmãos aqui, né? Fazer um guardanapo de tecido com retalho. Mas é algo poderoso. E a segunda coisa que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, né, tem sim a ver com os talentos, mas tem a ver com a comunhão. Nossa, irmãos, hoje de manhã estava difícil de segurar tanta coisa que o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração. Falei, Senhor, eu precisaria de um dia inteiro para falar tudo isso. Mas Ele sabe todas as coisas. Ele é dono do tempo e, né, eu não sei qual a expectativa das irmãs, dos irmãos aqui, né, do que eu traria para a aula hoje de forma prática, mas eu creio que muito, muito mais o Senhor quer fazer, muito além do que a gente imagina. E eu tinha programado, né, a segunda aula para trazer os artigos de campo, mas como eu não consegui completar na primeira aula, eu senti que eu deveria completar. Por isso, eu trouxe algo novo com relação à mesa, né? Muitas pessoas ainda têm a limitação de pensar que você preparar uma mesa posta é para quem tem dinheiro, para quem é rico, que é frescura. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, isso é coisa de madame. Irmãos, tem um sentido tão poderoso quando você prepara uma mesa. Olha, quando você prepara uma mesa, você está dizendo para aquelas pessoas que vão sentar ali, quanto você as ama, quanto elas são importantes para você. Então, eu acredito que essa ministração específica agora, ela vai muito para as mulheres, né? Porque nós temos esse papel dentro dos nossos lares, de preparar a mesa, ainda que os nossos maridos vão para a cozinha e ajudem, façam uma coisa ou outra, eu entendo que o padrão do céu é que nós, mulheres, precisamos mesmo ter essa consciência, né? De que nós, sim, precisamos demonstrar todo o nosso amor, todo o nosso cuidado, a importância da nossa família, em todos os detalhes dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então, você parar para preparar uma mesa é algo muito poderoso. Irmãos, não tenho dúvida do que eu vou afirmar para vocês agora. Quando você determinar no seu coração que você vai fazer isso para sua família, haverá uma unção de amor e de comunhão. E que ao sentar à mesa, sua família vai desfrutar disso. Muitas vezes, as minhas filhas me questionavam quando eu comecei a exercitar isso, né? Esse amor na mesa, porque elas não estavam acostumadas. Mas isso tem sido tão lindo, porque é uma forma de demonstrar amor. E a minha filha mais velha, principalmente, né? Ela é do primeiro casamento do meu esposo, ela é minha enteada, eu falo que ela é minha, né? Ela foi gerada no meu coração. Eu tive uma experiência com ela de amor muito grande. No dia do aniversário dela, as coleguinhas dela vieram dormir aqui em casa, e na hora que ela acordou, eu havia preparado uma mesa linda. E ela me abraçava e ela me agradecia, e eu via nos olhos dela o quanto ela se sentiu amada por mim. Porque há uma resistência, né? Desse amor na verdade, essa resistência é do mundo, viu, irmãos? Né? Do diálogo. Esse amor da madrasta com os enteados. Mas eu verdadeiramente amo ela e sei que o Senhor preparou, né, esse encontro meu e dela. E nesse dia foi muito claro como eu consegui demonstrar o quanto ela é importante para mim. E eu faço isso para os meus dois, né?
toda vida, no aniversário, eu preparo o café da manhã, eu levo na cama. E é interessante que eles estão crescendo, mas eles não abrem mão disso, né? Então, eu quero chamar a atenção hoje para isso também, para que não somente seja uma forma de vocês ganharem, né, um dinheiro, de vocês abrirem um negócio, começarem um negócio, que é algo simples de se fazer, que você consegue agregar valor para vender, mas para você trazer isso para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Eu não sei, né? Mas eu senti que há lares que não têm vivido essa comunhão, sabe? Dentro de casa. Não tem vivido esse ambiente de amor. E eu te afirmo que uma simples atitude de preparar uma mesa, de colocar ali, né, um joguinho americano, pode ser simples, mas feito com muito amor, um guardanapo de tecido apenas para enfeitar. Irmã, deixa eu falar para vocês uma coisa. Houve um momento em que eu não tinha mais, né? E eu fazia com papel toalha. Eu fazia os guardanapos, né, de papel toalha, mas eu conseguia fazer ali um lacinho de fita, alguma coisa, mas para que na hora que a minha família sentasse, ela percebesse. A minha mãe preparou isso aqui para a gente. Então, quando você pega a Bíblia, o Senhor Jesus sentava à mesa com os discípulos, né, chamava eles à mesa para um momento de comunhão. E há um estudo, né, as próprias ciências, a psicologia, explicando a Bíblia, mas há estudos que demonstram que adolescentes que se sentam à mesa com a família, pelo menos em uma das refeições, a probabilidade deles se perderem, deles se envolverem com droga é muito menor do que aqueles que não têm nenhuma refeição em família. Olha o tanto que isso é poderoso. Então, eu queria deixar esse recadinho aqui. Amém? Que as irmãs se sintam motivadas, que elas se sintam avivadas hoje, para começar a olhar, né, para a sua mesa, para os seus momentos de refeição em família, com um outro olhar, e deixar o Senhor agir aí e operar grandemente. E depois me conta os testemunhos. Amém? Olha, eu queria mostrar aqui rapidamente o que nós fizemos na aula passada. Eu havia colocado o pompom, mas quando eu fui finalizar, eu vi que o meu pompom não ia dar, tá? Para todo o entorno do papel, do tecido. E aí eu escolhi um pontinho bordado da minha máquina e finalizei. Deixa eu abrir aqui para vocês verem como que ficou lindo. Olha só. Irmãs, algo simples. Eu tinha apenas 2 pedacinhos de retalho, né? E eu coloquei o entremeio, fiz o pontinho bordado e eu fiz um lindo guardanapo. E olha, eu vou te falar a verdade, se você for vender isso hoje né, pelo menos aqui nas lojas da minha cidade, ele vale pelo menos R$18. Entende? Um retalho, que talvez eu não iria aproveitar para mais nada, tá? É claro que nas melhores lojas você vai encontrar aí de 25, né? Mas olha só, eu consegui agregar valor a algo que eu nem ia usar mais. E com isso eu Blandina, consegui gerar renda. Oi. só um detalhe, eu mandei lá nos grupos tudo já, as imagens e os vídeos que você me passou, já encaminhei para eles, tá? Para todo Ai, mundo que lá nos bom, grupos de WhatsApp. que bom. Obrigada, pastor. Tamo Então, junto. gente, vocês vão poder ver lá, né? Que nós fizemos, que ficou muito, muito lindo. Então, vamos passar para o próximo produto, que é o caminho de mesa, né? Que eu fiquei de fazer com vocês. Eu queria mostrar um aqui que eu tenho, inclusive lá tem a foto dele. E nós vamos fazer um hoje, que é basicamente isso aqui. Olha só, irmãs, é uma costura reta. Nós aplicamos um chaveirinho aqui, né? Só nas 2 pontinhas. E você vai poder usar, ele é forrado, ó, de um lado é liso, do outro estampadinho. Você pode usar ele na horizontal, né, como caminho de mesa, no centro da mesa, para você colocar ali as comidas. E em volta você vai servir os lugares. Mas você pode colocar também atravessado, né, a mesa, você usar ele como já um jogo, não seria um jogo americano, né?
mas para você compor os lugares. Então, você colocaria atravessado na mesa, né? E nas duas pontas, você usaria ou um suplá ou um lugar americano, entendeu? Só que nós vamos fazer com os retalhos que eu tenho e vamos fazer nos mesmos tons que é para a gente compor a mesa de Natal. Amém? Então, ó, esse aqui é o jogo americano que nós fizemos. Eu também passei um pontozinho bordadinho. O pastor já pôs a foto lá para vocês verem como ficou. E aí nós vamos fazer o caminho de mesa, olha, com retalhos também, que eu tenho aqui, de algumas peças que nós fizemos nessa coleção de verão. E aí eu peguei 2 pedaços também de algodão cru, que eu tinha aqui, já antigo, guardadinho, que eu tinha feito umas bolsinhas para minhas meninas. E aí eu vou usar ele no forro da passadeira. Então, irmãs, olha só, presta atenção. Como que isso fica? É simples de fazer, é barato, você vai precisar de pouquíssimo material, mas quando termina, você consegue comprar uma mesa linda. Se você usar, por exemplo, igual eu vou usar aqui o linho é um tecido mais nobre, então ele agrega muito valor, sabe? Não é uma coisa que você vai vender de qualquer preço, você vai conseguir agregar valor em algo muito simples, tá? E na ponteira eu vou colocar os chuveirinhos vermelhos nas 4 pontas, tá? Então eu vou usar a linha cru para fazer, para pregar, e depois nós vamos usar a linha vermelha para fazer o contorno, para ficar bem bonitinho, parecido com o nosso guardanapo. Porque aí na hora de montar, nós vamos montar juntos, caminho de mesa com os guardanapos iguais, amém? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, essa posição, eu não sei se vai dar para ver muito bem, mas eu vou tentar abaixar aqui, ó, para vocês poderem acompanhar. Então tá aqui a tira, é uma tira, tá vendo? Eu vou mandar o material, vou terminar hoje o material do PDF para o pastor disponibilizar para vocês, e eu vou mandar as medidas padrões que a gente encontra na internet. Que aí quem quiser fazer, fica mais fácil. É claro que se um cliente te perguntar, por exemplo, eu tenho uma mesa maior do que essa, né, ou menor do que essa medida, e aí você tem a opção de fazer por encomenda, né, de acordo com a medida da cliente. Mas eu, por exemplo, que normalmente eu faço para vender, eu trabalho com as medidas padrões, tá bom? Então, olha só, como o meu forro, são retalhos, são 2 retalhos, eu vou ter que emendar eles aqui no meio, ó. Para eu ter o comprimento total do meu caminho de mesa, ok? Então, eu vou emendando, eu vou costurando aqui e vou mostrando para vocês. Pego aqui, ó, uma pontinha com a outra, tá vendo? E vou costurar. Hoje eu troquei de máquina, porque aquela máquina minha estava batendo muito. Essa aqui é mais silenciosa. Mas, olha só. Essa maquininha que eu estou usando, eu ganhei nos Estados Unidos. Quando uma irmã descobriu que eu era costureira, ela me deu de presente essa maquininha. E eu trouxe ela na mala, sabe? É uma maquininha ótima. E em tudo eu via o cuidado do Senhor comigo. E a partir desse dia, eu comecei a fazer, além da limpeza, eu fazia reforma, né, para as pessoas lá, porque lá isso é raro, é difícil você encontrar. E eu comecei a fabricar esse tipo de artigo de mesa e algumas roupas também. Foi quando o Senhor foi me motivando, me incentivando, me avivando para voltar a fazer aquilo, na verdade, para o qual Ele tinha me chamado. Amém?
Aqui, ó, então eu emendei aqui. Isso aqui vai ser o avesso, é o que vai ficar por dentro, né? Eu gosto de abrir aqui agora e rebater a costurinha, para ficar um acabamento mais bonito, assim, ó. Ainda que isso aqui é o avesso da passadeira, eu sou muito detalhista, então eu gosto que mesmo né, o lado de trás, que vai ficar na mesa, eu gosto que ele fique bem bonito. Então, eu vou rebater essa costurinha aqui antes de pregar a parte de cima, ok? Eu não sei se vocês estão me entendendo, se está muito rápido, me dá um feedback, gente. Olha a diferença, como é que essa aqui é muito mais silenciosa. Glória a Deus. Irmãs, eu não sei vocês não, mas eu tenho a costura como uma das coisas mais gostosas de fazer. Eu tenho amor mesmo. O microfone ligado de alguém. Vou só bater a outra e vou mostrar para vocês como que fica outra coisa quando a gente rebate a costura. O acabamento fica muito mais bonito, mais bem feitinho. Olha só, já rebati. Olha que bonitinho que fica o acabamento, tá vendo? É diferente do que você simplesmente emendar, né? Agora, olha só, eu vou pegar o lado direito, né, do forro e o lado direito do linho e eu vou pregar as laterais para a gente poder virar, igual nós fizemos com o lugar americano. Então, você observa aqui na auréola, você consegue ver qual que é o lado direito, qual que é o avesso, tá vendo? Eu estou pegando direito com direito e vou pregar as laterais. Só que aqui tem um detalhe importante. Como eu falei que nós vamos pregar esse chocalhozinho nas pontas, eu vou deixar para pregar as duas pontas dela no final, que aí eu consigo pregar isso aqui, ok? Vou fechar só as laterais. Na verdade, esse chuveirinho, eu falo chuveirinho, mas ele é chamado de tracelo. Mas eu falo chuveirinho que é algo mais prático, né?
Eu tô pregando as laterais, viu? Olha, eu preguei uma lateral. E agora eu vou mostrar um detalhe para vocês muito interessante. O linho, ele é um tecido mais molinho e ele tem um pouco de elastano. Quando eu preguei ele com algodão cru, o que que aconteceu? Ele sobrou, olha a diferença que deu. Então, isso aqui eu vou cortar. Sara, me empresta a tesoura mesmo. Eu vou cortar essa diferença aqui, né? Para ele ficar certinho na hora de fechar. Obrigada. Então, dando para vocês verem, isso aqui eu vou cortar. Agora, eu vou pregar de uma vez o tassel desse lado aqui, ó. Olha só, irmãs, como a gente vai virar, eu vou virar a passadeira, eu tô costurando ela do lado avesso, certo? Para o chocalhinho ficar do lado de fora, eu vou colocar ela nessa posição, ó. Eu vou pregar ele assim, para dentro da passadeira, de forma que eu vou abraçar aqui, ó, e quando eu virar, ela vai ficar do lado de fora. Não sei se dá para vocês entenderem direitinho, mas é essa posição aqui, ó. Tá aqui, né, o forro, vou pregar ela aqui, ó, nessa posição, tá? Passo a parte. Sim, eu já lavei. Eu lavo tudo antes. Porque eu encolho mesmo todo o tecido de algodão e quando tá colocando aqui, eu preciso umedecer ele antes, né? Eu lavo tudo justamente para não correr o risco de encolher depois. Entende? Então, olha só, eu vou pregar ele aqui dentro, né? Vou passar a costura aqui, ó, fechando, com o chuveirinho na ponta. Ok? Eu vou fazer e aí eu volto a mostrar. Então, um vai ser aqui nessa ponta e o outro vai estar na outra ponta. Eu vou pregar aqui com um alfinetinho. Fica mais fácil ele não escorregar na hora que eu for pregar. Tá vendo? Eu pego esse aqui, a outra ponta. Tá? E vou costurar aqui. Vamos lá. Só essa posição que eu coloquei aqui é suficiente para ele ficar penduradinho direitinho. Essa pontinha mais escura é a auréola, então eu vou costurar ela para dentro, tá?
alto aqui, mas tem que colocar ele mais para frente, senão a maquininha é maquininha doméstica, ela agarra um pouco com ela em cima e dá um retrocesso, que aí eu consigo pegar a parte de trás dela. Olha que lindo, gente. Que vai ficar. Viu? Eu costurei desse lado, né? E aí eu viro e ela vai ficar assim, ó. Esse aqui, na verdade, mais escuro, né? É o forro. E aqui é a parte do linho, onde a gente vai pespontar com vermelho também, para ficar bem bonito. Mas já tá ficando lindo. Minha filha está daí me observando. Vamos lá. Agora eu tenho que puxar ele bem para dentro, para ele não pegar nessa costura lateral. Põe ele bem para lá, para eu poder bater a costura aqui, ó. Como eu já cortei a outra ponta, eu vou prender ele aqui com os alfinetes, para não correr o risco dele escorregar e sobrar, viu? Eu prego ele ao longo do caminho de mesa todinho aqui, ó. Um tecido com o outro. Ainda assim, ainda sobra ainda um pouquinho. Porque os tecidos são bem diferentes, sabe? Mas vai dar certo. Tá certo? Lembrando, né, gente, que eu estou trabalhando aqui com retalhos, né? Quando você vai comprar os tecidos para fazer, você vai poder usar tecidos mais próximos, né? Mais, ideais um do outro. Mais próximos, eu falo em termos de textura, de se tem elastano ou não. Tudo isso influencia, né? Mas como eu estou trabalhando aqui com retalhos, a gente improvisa, entendeu? Mas no final vai ficar lindo também. Vamos lá. Ponta com ponta, olha. Eu dou sempre uma distância de 1 centímetro, tá? De costura. Porque eu acho mais prático, porque é o pezinho da mesa, então é mais fácil da gente medir, né? Fica certinho, fica retinho, porque você tem uma
como é que eu falo? Você não está costurando só o nu, né? Você tem uma direção ali do pezinho, então fica mais bem feito. O acabamento fica mais bonitinho. E fica com padrão também, né? Ao longo da peça todinha vai ter 1 centímetro de costura. Isso, principalmente para as nossas roupas, né, que a gente faz, é muito importante, porque a gente sabe exatamente, se precisar mexer, quanto que a gente tem, né, de costura. Isso ajuda muito. Então, gente, olha, já fechei 3 lados dela. Agora eu vou virar para poder fazer o acabamento. Eu pego aqui, ó, igual você faz com a fronha, igual a gente fez com, né, enfia a mão aqui dentro e puxa, ó. Igual nós fizemos com o da americana. Olha, agora nós vamos pregar do outro lado. E aí nós vamos passar e passar a costura. Não é muito rápido, gente, muito prático. Olha aqui quantos minutos que eu demorei. Sara, liga o ferro. Aqui, ó, como agora eu já estou do lado direito, eu vou ter que dobrar aqui para dentro, para mim poder pregar os chuveirinhos das laterais, tá vendo? Aí eu dobro uma, né, mais ou menos 1 centímetro de cada lado. O ideal, gente, é fazer isso no ferro, tá? Mas como aqui, para a gente mostrar tudo é mais complicado, eu dobro, coloco o alfinetinho, de maneira que tenha 1 centímetro para dentro, para ficar igual o outro lado. Aqui eu encaixo ele, ó. Deixa eu só observar aqui. Tá vendo? Aqui só ficou a amarração dele mesmo para fora. Então, eu vou colocar do mesmo jeito, ó. Só a amarração. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, prendi e agora eu vou bater a costura.
Eu ponho bem na beiradinha. A minha maquininha, ela tem como você mudar a posição da agulha. Como aqui eu quero que a costura fique bem na beiradinha, olha, deixa eu mostrar para vocês, que a costura bem na beiradinha, tá vendo? O arrematezinho. Eu vou tentar fazer dessa forma. Então, eu mudei a posição da agulha da minha maquininha para bem na beiradinha também. Ela agarra às vezes porque é grosso, né? Ela é... Sem passar, irmãs, é bem complexo, mas eu vou fazer. Qualquer coisa depois eu desmancho e bato a costura novamente. Que lindo que fica, gente. Fica muito bonitinho. Olha aqui. Agora eu vou passar ao longo dela toda, igual essa minha aqui, que ela tem essa costurinha, né? Para arrematar bem bonitinho essa diferença de um tecido para o outro. E depois é que eu vou passar a costura vermelha, né? Sobre o linho, para dar um tchan na passadeira. Para ela ficar com essa pegada de Natal. Eu acredito também que Dia dos Namorados, dá para usar, né? Que o vermelho remete aí ao amor. Hein? Vai poder usar em várias ocasiões, vender em várias ocasiões. Irmãs, isso é muito interessante. A gente tem um. Eu vou lembrando das coisas e quero falar para vocês. Você tem um calendário dessas datas, porque é um momento de oportunidade para vender esse tipo de produto. Então, né? Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, todas as datas que são comemorativas, é interessante você lançar os produtos com um tema referente a essas datas. Isso facilita, né? Você encantar o cliente, você encantar os olhos dela, você às vezes ela não está nem pensando, e aí você fala assim, nossa, eu fiz uns produtos lindos para o Dia das Mães ou para o Dia dos Namorados, né? Para você montar a mesa, e Dia dos Pais, enfim. Eu vejo como um tempo de oportunidade para vender. Então, que, né, na internet você já consegue imprimir esses, como se fossem cronogramas mesmo dessas datas, para você se organizar e poder estar fazendo esses produtos de acordo com essas datas comemorativas. Isso facilita muito. Veja isso como oportunidades que o Senhor nos dá. Amém? E Natal é um momento em que é universal, né? O mundo todo tá comemorando algo. Se eu não me engano, só no Oriente, né, Sara? Não tem? Natal? Acho que só lá.
Olha o meu. Coisa linda. A hora passa tão rapidinho. Vou finalizar uma lateral e vou passar a costura vermelha para vocês verem como que vai ficar, porque não adianta, o tempo é muito corrido para confeccionar a peça toda, né? Aqui durante a aula. Mas depois eu coloco lá também como que ficou para vocês. Vou montar isso para vocês verem. Terminando. Minha linha acabou nem. Olha aqui, gente. Como que o acabamentozinho na beirada tá dando para vocês verem? Fica aqui, ó. Aqui até. Vou ter que passar aqui. Mas fica outra coisa, tá vendo? Olha aqui o acabamentozinho da costura, né? Do avesso. Fica muito bonitinho. Agora eu vou trocar a linha, vou colocar a linha vermelha para fazer o pontinho por cima. Deixa eu ver como é que vocês verem como que fica bonitinho. Muda completamente a peça. Vou escolher um ponto bem bonitinho aqui. Parecido com o Natal. Deixa eu ver. Acho que é o 36. 48. Vou passar aqui, ó, que é um lugar menor, mas depois eu vou contornar ela todinha, tá? Como se eu fizesse um retângulo, né?
nas laterais. Que lindo, gente. Olha que bonito. E aí eu vou fazer ao longo dela todinha, né? Contornar ela toda. Vai ficar um mimozinho, gente, para usar. Olha, que gracinha. Algo muito simples, não é? Muito fácil de fazer. Depois eu vou finalizar e vou colocar, tá? No grupo para vocês verem. Para vocês usarem aí como ideia também. Eu amei também, eu achei muito bonitinho. Agora eu vou contornar ela toda. Depois eu vou trazer aqui para vocês verem. Mas, amados, existem existe na internet agora alguns lugares que você encomenda aquelas etiquetinhas. Escolhe um nome. Pede o Senhor para te iluminar, sabe? Faz um nome bem bonitinho. Manda fazer uma etiquetinha e prega nas peças para as pessoas já irem criando, né, uma referência daquela marca, daquele nomezinho. Abre uma página no Instagram, ou posta na sua página mesmo, vai postando. Faz para sua casa, posta lá, né? As pessoas gostarem. Ah, você faz para vender? Faço. É algo que dá para fazer aos finais de semana ou à noite, porque tudo é muito simples, é muito rápido de fazer, né? São costuras retas, não demanda muito tempo. E, irmãs, em nome de Jesus, é algo que o Senhor pode multiplicar na vida, né, de cada um de nós, e nos surpreender. Amém? Eu não sei qual é a necessidade de quem está assistindo a aula hoje, se há pessoas desempregadas, se há pessoas que querem, né, ter um outro negócio, uma outra fonte de renda, mas eu sinto mesmo no meu espírito, que é algo muito simples de fazer e de ter retorno. Então, assim, eu espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído, eu possa ter, né, agregado na vida dos irmãos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, pode me chamar, né? Que bom, casa. Que bom. Fico feliz, gente. Obrigada, Kelly.
Agora eu estou conseguindo ver os comentários, estão subindo aqui. Blandina, tem uma pessoa com a mão levantada para te fazer uma pergunta aí. Só que não tem nome, tá só como usuário do Zoom. Então, quem levantou a mão pode fazer a pergunta. Sou eu. Eu não Pode consigo falar. ver porque eu estou no telefone. Qual que é o seu nome? É a Cris, amiga. Na verdade, não é uma dúvida, não. Você sabe que eu não sou muito de falar, só que eu tô aqui com meu coração disparado, né? Não tem jeito. Irmãos, na verdade, eu sou amiga dessa mulher maravilhosa que está aí dando esse curso para vocês hoje. E eu só queria dar um testemunho aqui, porque quando ela estava contando o testemunho dela no início, né? Eu já conheço essa história, gente, de cabo a rabo. Eu participei, né, de todas as etapas, né, de tudo isso. E eu fiquei emocionada, né? Estava ali no carro fazendo umas compras e fiquei emocionada mesmo, porque essas palavras que ela falou, ela falou para vocês hoje, né, sobre os talentos, um dia eu ouvi dela, há mais ou menos 1 ano e 3 meses atrás. Eu faço doces, né? Tenho uma doceria, inclusive vou participar de uma aula na terça-feira de bolo gelado, vou convidar as irmãs aí que tiverem para participar. Mas ela falou para mim isso um dia, sabe? Falei assim, amiga, eu tô com tenho tanta vontade de voltar a doce, mas eu tô com 2 crianças pequenas, o que eu faço? Ela, amiga, Deus não te deu talento para você enterrar, foi para multiplicar. Gente, e assim, e eu tenho vivido da parte de Deus algo sobrenatural, sabe? De viver o propósito dele para mim, sabe? Hoje já a minha empresa já tem 1 ano, está fazendo 1 ano e 1 mês, né? E eu tenho vivido algo de Deus, sabe? Não só na minha empresa, de ver a minha empresa crescer, mas ver o favor dele a todo instante da minha vida. E não tem nada melhor, gente, no mundo do que estar no centro da vontade de Deus, irmãs. Então, é só para encorajar vocês e a buscar isso mesmo, sabe? A cumprir o seu propósito, a buscar aí. Deus não te deu talento para você enterrar, com certeza ele tem um propósito nisso. Estou com um pequenininho aqui, ó. E agradecer, amiga, sua vida, né? O pastor Rafael, você que me apresentou, na verdade, ele quando começou a mentoria, e eu tenho ricamente abençoada, né? E é isso. Obrigada. É lindo ver o que o Senhor está fazendo na sua vida também. É lindo. Poderoso. Amém. Sei que vai fazer muito mais. Amém. Muito mais. Nas Hoje o que você está vivendo é a sombra, né? O que está por vir. Verdade. Verdade. Um beijo. Amo você. Beijo. Obrigada. Eu também te amo. Beijo. Bonito. Amém. Glória a Deus, gente. Que bênção. Mais uma aula poderosa, abençoada. Quero louvar a Deus pela vida de cada um aqui que participou ao vivo e dos que vão assistir depois. Agradecer a querida Blandina pelo encargo, pelo coração, pela excelência, pela dedicação e declarar que ainda grandes coisas o Senhor vai fazer em todos aqui que estão participando, né? Desde os professores a cada aluno, nós não temos noção da dimensão do que Deus está preparando. Essa mentoria nasceu de forma despretensiosa para ajudar quem estava desempregado apenas, mas está gerando muito empreendedorismo, muito testemunho, muita gente que está sendo aí destravada, que é uma palavra que está na moda agora, né? Desbloqueada, para empreender, para vender, para sacudir a poeira, para levantar, para dar a volta por cima, para prosperar. E eu quero declarar que é só o começo. Grandes coisas ainda vão acontecer e nós vamos desfrutar delas, em nome de Jesus. Amém. Eu creio também. Tamo Pastor, junto. Pode falar, querido. honrar a sua vida, viu? Amém. Eu glorifico a Deus todos os dias por você,
ser um homem que ouve a voz do Senhor e não permite, né, que nada venha limitar o agir de Deus através de você. Você tem me abençoado muito, a mim e a minha família. Eu peço ao Senhor que retribua infinitamente mais, todos os dias. Amém, minha irmã. Que é isso? Que bênção. Amém. Obrigado. Obrigado pelo carinho, pela consideração, pelo encargo, né, em servir a Deus também e permitir, né, ser um instrumento nas mãos dele. Eu quero falar algo, eu estou muito empolgado, porque eu estou dando 2 mentorias ao mesmo tempo, mas na outra eu estou sozinho, sou só eu que dou aula, são 65 aulas. E nessa daqui eu tenho 22 parceiros junto comigo, né? E eu tenho falado assim para todo mundo, tanto que tem sido assim motivante, né? De ver os testemunhos e tudo que Deus tem feito. Louvo a Deus porque Deus está levantando mais pessoas para fazer o que eu tenho feito já há quase 10 anos. Investir, semear, cultivar, abençoar, transbordar. E eu louvo a Deus porque já de 1 já foi para 23, né, junto comigo. Aí agora o próximo eu já creio que nós já vamos passar de 100 professores, porque Deus já colocou no meu coração. Ano que vem nós vamos fazer uma outra. Eu vou fazer, vai ser uma loucura, porque eu creio que nós vamos passar de 100 professores na próxima. Vai ser uma grande loucura. 100 dias de aulas. Vai ser um negócio poderoso. Amém. Então fiquem na paz, gente. Deus abençoe vocês poderosamente. Daqui a alguns segundos já vai estar lá no YouTube essa aula abençoada. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Paz. Amém.